vocês não têm muito explícita no livro, mas ela é muito necessária, muito importante para vocês aprenderem. Aqui eu vou dar 2 exemplos aqui no quadro mostrando e depois eu vou dar exemplos com animações para ser melhor de visualizar, né? Porque aqui fica um pouquinho complicado para eu mostrar com imagens ou com objetos, então eu vou usar também essas ferramentas digitais, né? Agora que eu estou tentando melhorar, me aperfeiçoar assim com esses programas, né? Então eu vou dar 2 exemplos aqui do que isso representa, do que isso é. E depois eu vou mostrar por animação para vocês. Por exemplo, eu tenho 20 livros. Eu peguei 20 livros e falei, bom, como estamos de quarentena, como estamos em casa, sem precisar se deslocar dos lugares, eu quero ler 20 livros. E eu já consegui ler 3/4 deles. Quantos livros então eu já li? Olha só, nós vamos pegar essa fração agora e tentar transformar ela em um número, por isso que é valor da fração, o título dessa matéria. Isso quer dizer que desses 20 livros, a cada 4 livros eu já li 3. Portanto, vamos dividir, como eu posso fazer melhor aqui para vocês visualizarem. Eu vou dividir eles tudo em 4 partes, em 4 grupos, ok? Quanto é 20 dividido por 4? Eu sei que é 5. Portanto, se eu pegar meus 20 livros, aqui é tudo livro, tá? 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Aqui são meus 20 livros. Né? Só que eu já li 3 partes de 4. Isso quer dizer o quê? Eu dividi em 4 partes meus livros. Olha, uma parte e uma parte. Cada parte aqui está representando o que dos meus livros? Representa uma parte, porque eu dividi eles em 4. Só que eu já li 3/4 desse livro. Eu não li 3/20 avos. Se eu tivesse lido 3/20 avos desses livros, seriam 3 livros. Mas eu juntei eles em montinhos, eu juntei eles em 4 partes. Por exemplo, aqui podem ser os livros de terror, aqui os livros de romance, aqui os livros educativos, né, da escola, e aqui livros de ficção científica, por exemplo. Eu dividi eles em 4 partes. E aí, quantos livros eu já li? Eu já li 3/4. Por exemplo, eu posso ter lido ficção científica, ok. Posso ter lido terror, que eu adoro. E posso ter lido os livros educativos. Eu não quero saber de romance, não, dá um tempo, né? Ninguém é obrigado. Eu já li 3 partes das 4 partes que eu dividi eles. Quantos livros eu li? Quantos livros eu tenho em cada parte? 5, 5 e 5. Eu já li 15 livros, então. Ah, mas eu vou ter que desenhar? Não! Nós temos uma regra para isso. 3/4 de 20. Esse D aqui vai fazer muita diferença, tá? O que a gente vai fazer? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso na vida de vocês. Né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4? 5. 5 vezes 3, 15. Portanto, 3/4 de 20 é igual a 15. 15 livros que eu já li. Ok? Então, sempre que você vê uma fração de um número, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E temos também um outro caso. Quando ele quer saber qual era o total. Então, já vai ser uma outra abordagem. Li 4/5 de um livro. Isso representa 80 páginas. Quantas páginas o livro possui? Então, eu quero saber o todo. Eu já sei que 4/5 de um certo número é igual a 80. Mas eu quero saber quem é esse certo número aqui. O que eu vou fazer? Eu sei que 4/5 é 80.
representam 80. O que a gente pode fazer? Vamos dividir esse 80 por 4 para saber quanto vale cada parte. 80 dividido por 4 é 20. Então, cada partezinha dessa vale 20. E aí eu quero saber o todo. Então, 20 vezes 5, que dá 100. Então, observe, o que a gente vai fazer aqui? Também vou ter que desenhar? Não, nós vamos fazer o contrário do que a gente estava fazendo. Você vai dividir pelo numerador e multiplicar pelo denominador. Quando você quer descobrir o valor total? 80 dividido por 4 dá 20. Sempre acostume-se. 20 vezes 5 é 100. Portanto, descobri que o livro tem 100 páginas, ok? Como o quadro fica complicado para eu mostrar com esses desenhos, agora eu vou mostrar para vocês por animação, ok? Observem aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos aqui com imagens, né, para visualizar melhor aqui no quadro. Vamos com imagens aqui para aprender sobre o valor de uma fração, que também é conhecido como fração de quantidade. É tudo que nós estivermos falando, relacionando uma fração com a quantidade que está sendo representada. Vamos para o primeiro exemplo. Ganhei um pacote de figurinhas de coração. Aquelas figurinhas aqui, ó, essas aqui bonitinhas de coração. O pacote contém 50 figurinhas. Vou dar 2/5 delas para minha irmã. Com quantas figurinhas vou ficar? Então, vamos analisar o problema. Aqui, como eu falei para vocês, a fração, às vezes, ela pode estar sendo representada nessa forma linear. Não precisa estar exatamente um sobre o outro, né? Tem a barra aqui separando, então a gente sabe que está referindo a 2/5. Então, vamos raciocinar aqui. Eu preciso, então, calcular quanto vale 2/5 de 50 figurinhas. Então, o que eu vou fazer? Essas 50 figurinhas quer dizer que ela foi dividida em 5 partes, e dessas 5 partes, 2 partes eu dei para minha irmã. Então, eu vou dividir 50 por 5. Olha aqui, eu consegui 5 grupos de figurinhas. E quantas figurinhas em cada grupo? 10 figurinhas em cada grupo, né? Totalizando 50. Então, o que vale cada um desses quadradinhos? Cada quadradinho desse vale 1/5 de 50. Eu dividi os 50 por 5 e estou pegando uma parte. Então, este vale uma parte, este vale outra parte, ok? Então, nós temos que 1/5 de 50 é igual a 10 figurinhas, né? É o que nós temos aqui, um grupo desse que a gente dividiu por 5, são 10 figurinhas. Então, eu vou dar 2 grupos desses para minha irmã. Quantas figurinhas eu vou dar, então? 20 figurinhas. E quantas que eu vou ficar? 30. Mas nem sempre nós vamos ter esses recursos visuais. Nós temos que aprender a bater o olho e saber o que a gente tem que fazer. Então, vamos calcular 2/5 de 50. O que você vai fazer? Divide pelo denominador. Deixa eu pegar a caneta aqui. Eu vou fazer 50 dividido por 5. 50 dividido por 5, que dá 10. E esse resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. É algo que vocês provavelmente já ouviram falar, né? Eu não gosto de apresentar dessa forma, mas divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente faz 50 dividido por 5, o resultado multiplica por 2. 50 dividido por 5, 10. E 10 vezes 2, 20, que foi o resultado que nós encontramos aqui com os desenhos. Mas nós temos uma outra situação. Quando você tem o valor de cada grupo e você quer descobrir o total, qual era o grupo inicial, qual a quantia que foi dividida. Por exemplo, minha mãe me deu 6 máscaras de proteção. Essas máscaras aqui, que vocês sabem que agora somos obrigados a usar na rua, né, para sair de casa, para proteção por conta da pandemia. Já vamos colocar aqui junto na matemática. Então, ela me deu 6 máscaras de proteção. Isso representa 1/4 das máscaras que ela comprou. Quantas máscaras minha mãe comprou? Então, minha mãe foi lá, comprou várias máscaras.
Por quê? Porque essas máscaras, elas são laváveis e o que acontece? Você só tem uma. Você lavou depois de usar na rua e você precisa usar novamente. Você também não vai sair com uma máscara molhada, correndo risco de uma doença por fungos, né? Então, você tem que ter alguma reserva. Por isso, ela me deu 6 máscaras. Olha que legal. Praticamente uma para cada dia da semana, né? Domingo a gente fica em casa mesmo. Então, 6 máscaras. Como isso representa 1/4 das máscaras que ela comprou, quer dizer que ela comprou uma certa quantidade, dividiu em 4 partes e uma dessas partes ela me deu. Então, ela dividiu em 4 grupos de 6 máscaras cada um. Mas eu quero saber no total, quantas máscaras no total ela comprou. Então, aqui vocês têm a ilustração, cada grupo que ela dividiu representa 1/4. Por que o 4? Porque foram 4 partes iguais. E aqui temos a representação de cada um deles. Então, se existem 6 máscaras em cada grupo e existem 4 grupos, quantas máscaras nós temos no total? 24 máscaras. Como que vamos calcular? Nesse caso, ele é o contrário do nosso primeiro exemplo, porque aqui a gente está procurando o valor total. A gente quer saber 1/4 de quantos que é igual a 6. O que a gente faz? O contrário. Como é o contrário que estamos falando, também vamos fazer o contrário aqui. Eu vou dividir pelo numerador. Observe, 6 dividido por 1, que dá 6. E esse resultado eu vou multiplicar pelo denominador. 6 vezes 4, 24. Pronto, descobri a quantidade. 6 vezes 4, 24. Que é o total de máscaras que minha mãe comprou. Tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa sala de aula. Tudo bem, pessoal? Agora que vocês compreenderam, que vocês viram pela animação, vocês terão umas atividadezinhas para fazer, que são as atividades da página 184. Então, o livro está meio um pouquinho fora de ordem desse conteúdo que eu estou passando para vocês. Por quê? Porque existe uma sequência. Eu sei que tem coisas que eu preciso falar primeiro para depois você compreender essas aqui. Então, a gente vai voltar para a página 184, onde vocês vão responder essas atividades, do 8 até o 19. Todas têm a ver com este valor da fração, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem lá onde perguntar. Tentem fazer, mandem para mim quando vocês fizerem, ok? Para eu poder pontuar, para eu poder marcar. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, então. Espero que tenham todos entendido. Um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem, estudem, fiquem em casa, cuidem da saúde de vocês, ok? Um beijo e até a próxima.